na sua abordagem esse tema. São alguma coisa como 15 minutos para cada um foi, ao final uma discussão. Na sequência, ok, nós estamos sugerindo começarmos com a Luda, seguindo depois com o Luiz de uma vez, se possível. Bom, sem maiores perguntas, eu vou passar a palavra na Luiz para você. Acho que talvez pela minha condição de baiano, eu acho que não havia que ser imediato, eu queria trazer um pouco de pimenta para uma mesa que é tão amigável como eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui, a oportunidade de estar aqui, e dizer que foi o maior prazer do mundo que coincidiu justamente esse evento com o meu retorno, né? Eu estava justamente fora. E assim que muito se tivesse perdido essa festa, né? Eu acho que o Instituto Palmas, de fato, merece todos os parabéns, quer dizer, a oportunidade de dizer isso de um artigo que eu escreveria um artigo para a revista lá que a USP, a Viana, o pessoal está fazendo. E eu acho que o Instituto e a comunidade de fato, merecedora só de muitas felicitações desses 15 anos, né? A gente teve, não estou aqui como Banco Central, como o Joaquim mesmo falou, né? Na verdade eu sou uma apaixonada pela causa, né? E a gente diz assim, é diferente, realmente a ideia dos bancos comunitários é uma coisa muito diferente, né? E é porque ela não está vendo o lado financeiro do dinheiro, mas é o lado da riqueza das pessoas. E aí, quando a gente vem para uma festa dessa, a gente pode ver exatamente essa riqueza aí abundando, né, de uma forma realmente muito emocionante. Eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar de perto, de dentro e de fora, vamos dizer assim, esse movimento, porque estava já no Banco Central, quando chega aquela primeira cartilha, informando para a comunidade em Fortaleza, está denunciando, né, uma associação de numismáticos, denunciando que a comunidade em Fortaleza está utilizando, emitindo moedas, né, e que aí deu aquele episódio que o Banco Central, na verdade, se verificar que não tinha nenhuma infração à lei bancária, encaminhou o caso para o Ministério Público, né, como se fosse uma ofensa ao Código Penal, e, de fato, a coisa foi analisada pela autoridade competente lá, pelos promotores, né, e, paralelamente a isso, então, o que a gente pode ver é que a legitimidade da experiência, ela foi rapidamente reconhecida, não só pelo próprio Banco Central, mas na decisão judicial, e aí tem uma frase que eu acho que é muito sintomática da decisão judicial e que eu nunca me esqueço e gosto de repetir. É que se o governo não pode ajudar as comunidades a sobreviver dignamente, que pelo menos ele não atrapalhe, né? Quer dizer, isso a gente causa. E se ele não pode ajudar tanto e não deve atrapalhar, né, ele deve pelo menos criar condições para que a comunidade viva melhor, né? Então a gente viu um processo, vamos dizer, de ilegalidade, até me surpreendeu uma vez que eu fui a uma reunião lá na Secretaria de Economia Solidária, e que quando eu cheguei no Banco Central tinha um relatório da reunião dizendo assim, acho que vamos sair da ilegalidade. Aí eu disse, eita, agora pronto, estamos aqui, eu, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, todos na reunião que era ilegal, quer dizer, então a gente vê que existia também muito aí a cultura de que uma coisa que não está devidamente regulamentada objetivamente, ela é uma coisa ilegal. Quando, na verdade, isso é um pouco de falta de prática e do comportamento mesmo do povo que viveu a vida inteira oprimido, sobretudo na questão monetária. Quer dizer, o Brasil foi uma colônia de Portugal e as colônias portuguesas e espanholas, elas eram proibidas, e especialmente no Brasil, eram proibidas de ter emissão de moeda local. A gente
tinha que utilizavam, era que vinha da corte, e o governo também muito centralizado naquele sistema de capitanias hereditárias, quer dizer, tudo dependia das decisões centralizadas. Então, esse risco, na verdade, do poder local, ele é grande porque de você perder poder local. Por quê? Porque a gente não tem uma cultura onde as localidades sejam fortes, né? Então, esse tipo de trabalho que os bancos comunitários fazem, eles fortalecem por si só, quer dizer, não precisava nem ter a parte de serviços bancários nem de moeda, mas só de atividade mesmo econômica, de produção, eles já fortalecem a comunidade nisso e por isso eles merecem suporte, né? E esse suporte ele fica mais claro quando até mesmo os organismos mais especializados começam a reconhecer que, de fato, a estrutura do sistema financeiro, a estrutura, ela tem um mecanismo em que ele perpetua essas desigualdades, né? Quer dizer assim. Então, existiu agora mesmo um estudo do FMI, do chefe do Departamento de Estudos Econômicos da FMI, do Michael Rumhoff, não sei direito o nome, mas foi publicado em 2009, onde ele analisa perfeitamente esse mecanismo e ele associa isso não tanto durante a crise de 29, como agora durante essa crise, e ele mostra o seguinte, que na verdade 5% mais rico da população tem acesso a uma ampla imensidão de produtos e serviços bancários, e os 95% é óbvio que são uma separação que foi para o estudo dele, né? Não tem esse acesso, mas que o sistema tende a se concentrar até um determinado ponto em que a parte que está no topo da pirâmide financeira enriquece e a parte que está embaixo empobrece porque fica endividada. Então, quando a gente vê, depois de todo esse movimento de microcrédito no mundo, nos últimos 6 a 8 a 10 anos, a gente percebe que essa situação de endividamento das classes mais baixas, desse pessoal que não tem acesso ao sistema financeiro, começa a ser uma preocupação internacional, né? E daí a importância de surgir instrumentos alternativos que não mantenham essa situação, né? Então eu tive a oportunidade, ao fazer os meus estudos sobre a moeda do Banco Palmas, de ver primeiro como o Banco Palmas é grande, porque aonde a gente chegava, todo mundo falava do Conjunto Palmeiras e do Banco Palmas, né? E às vezes eu até ia estudar lá fora uma informação que eu nem sabia que existia aqui. Então isso é muito interessante. A segunda coisa que eu vi é que, de fato, quando a gente compara as experiências de similares com moedas sociais, embora a gente pense que a daqui é ainda muito pequena ou não tem escala, ela é uma das experiências que, de fato, tem se afirmado no sentido de que tem um número bem considerável de pessoas, né? E eu tive a oportunidade de visitar as experiências mais antigas, as que têm maior volume de recursos, as que têm menor volume de recursos, as que têm mais pessoas, as que têm menos pessoas. Então a gente vê que a experiência dos bancos comunitários no Brasil também está bastante avançado nisso e é um modelo para o mundo. É um modelo para o mundo por quê? Porque tem esse papel também, além de todo o trabalho comunitário, tem esse papel de poder ter uma integração no sistema bancário. Então, é uma experiência que não é sectarista. Permite que a população, de fato, se conscientize e tenha um acesso ao sistema financeiro de uma forma mais consciente mesmo e com uma possibilidade de crescimento e de inserção na economia real e não só numa economia formal, né? Quer dizer, informal, assim. Quer dizer, a pessoa pode iniciar de alguma forma, como pode, porque é óbvio, todo mundo tem que sobreviver e tem que trabalhar de qualquer jeito. Isso daí, tendo proibição, não tendo, a gente tem que se virar para poder sobreviver, mas isso aqui tem uma oportunidade para isso, né? E o que a gente percebe é que o Banco Palmas influenciou muito, a gente tem até um representante aí francês, do Instituto Palmas, como dizer, né? Mas ele influenciou muito todo o movimento
de criação de plataformas de troca. Quer dizer, a experiência brasileira, ela tem sido reconhecida internacionalmente, e eu tive sido a oportunidade, até que estudei na área, de ter sido chamada para diversos fóruns internacionais, onde se estuda e se quer conhecer o que acontece aqui, né? Eu tenho, inclusive, eu ia até apresentar aqui hoje, mas infelizmente não tive tempo de colocar devidamente em português. Já tem uma apresentação aqui com 30 slides sobre o que é a experiência aqui de finanças solidárias, certo? Inclusive, vendo quais são, que é o Bolsa Palmas, porque as pessoas lá fora querem saber, né? Quais são as questões técnicas e legais que são relevantes, e daí eu posso dizer que o mais importante é que o Bolsa Palmas afirma e vive, e os outros bancos comunitários, né, a realidade que diz que se nada, se uma coisa não está proibida, ela é permitida, porque isso vale para o rico e vale também para todas as comunidades, quer dizer, vale só para o empresário. Então, esse movimento de bancos comunitários é um exercício vivo na comunidade desse direito de fazer aquilo que não está previamente proibido por nenhuma lei. Então, de fato, de vez em quando, e aí isso acontece não só no Brasil, mas acontece no mundo, existe uma zona em que você não sabe se você está exatamente no espaço da liberdade privada ou já está atingindo alguma norma, vamos dizer, sobretudo nessa área de produtos e serviços financeiros, alguma norma, alguma regulamentação ou algum interesse coletivo maior, né? Mas depois do nosso estudo assim, sobre tentando demonstrar que o uso das moedas sociais, as finanças solidárias, não acarretam um risco sistêmico, porque é óbvio que toda atividade econômica tem risco. Até vender balinha na esquina tem um risco, comprar, vender, você tem um risco de alguém pagar, entregar, mas você não tem aquele risco sistêmico de instituições financeiras e, de certo modo, nesse sentido, a atividade também não gostaria regulamentação bancária nem nada, né? E posteriormente a isso, o Banco Central Europeu lançou agora, em outubro de 2012, um estudo sobre moedas virtuais, onde também reconhece moedas de comunidade, né? Você vê, na verdade, o estudo é para moedas virtuais, mas ele tem parágrafos falando da existência dessas moedas. Ele também reconhece que não há riscos para o sistema. Foi o Banco Central Europeu, na verdade, e você tem, então existe um mundo em evolução nesse sentido. E o Banco Central saiu aqui para frente, né? Pode dizer, então isso já quer dizer, as condições são realmente difíceis de você criar algo novo, onde haja participação realmente da comunidade. O governo francês também publicou, agora em janeiro de 2013, um relatório sobre plataformas de troca, onde se pretende ter um projeto, né, onde vai se avaliar essas experiências, inclusive as experiências francesas com moedas sociais também, né. Então a gente vê que, e fora isso, a cidade de Londres também está estudando o assunto. Eu tive também a oportunidade de ser até mencionada no relatório com o nome de Maurício, não de Marusa, mas de qualquer forma participei das reuniões que teve sobre o sistema e exatamente sobre as moedas e arranjos, na verdade são chamados como sistemas alternativos de crédito, arranjos de pagamentos, né? Esse não é um tema que vai ser estranho ao Brasil. Na verdade, todos os seminários de microfinanças do Banco Central e de inclusão financeira, o tema tem aparecido, quer dizer, a necessidade de você, de algum modo, estabelecer o marco legal, e não só de moedas sociais, que a gente já coordenou algumas vezes sobre isso, mas de arranjos de pagamento como um todo, né? Então, daqui a algum tempo é possível que haja regulamentação desses arranjos como um todo, onde talvez os bancos comunitários vão encontrar até algum espaço mais confortável, vamos dizer assim, de trabalho, de possibilidade de consolidação daquilo que eles já vêm fazendo, né? Então, com isso, eu acho que
essa evolução, com palmas para o reconhecimento da legalidade, inclusive já há notas jurídicas da própria Procuradoria, que não foram assinadas por mim, então eu acho muito confortável para dizer, né, que a prática então não constituiria uma infração, né? E eu acho que a maior conquista do programa como um todo, aí eu tenho o professor ao meu lado, né, foi a conquista de ter conseguido um espaço na lei que estabelece o plano plurianual da Presidência da República do Governo Federal, certo? Na verdade, isso já ocorreu de uma forma muito tímida no plano plurianual de 2007 a 2011, foram afigurados alguns recursos através da Secretaria. Quer dizer, a própria Secretaria do professor Porfírio já foi uma conquista desse movimento todo da economia solidária, né? E no plano plurianual de 2012, a lei, o anexo da lei é muito específico quando fala na inclusão de pelo menos 200 comunidades em finanças solidárias, né? Onde mostra, quer dizer, então a gente estava falando hoje de manhã de indicadores, a gente tem vários indicadores, uma quantidade de números, de pessoas, de dinheiro, não sei o quê. O outro é mostrar que uma iniciativa que começou num quintal, vamos dizer assim, né? Conseguiu ganhar corpo, que hoje é reconhecida internacionalmente, ter conseguido um espaço orçamentário e está, então, vamos dizer, ainda em luta, porque também às vezes isso acontece e a coisa para por ali, a vitória já satisfaz, né? Mas ainda em luta para um processo de viabilização, porque eu acho que o que a gente precisa agora é como fazer com que essas pequenas instituições de finanças solidárias consigam, de fato, atingir em alta escala uma transformação social que promova o desenvolvimento local sustentável e, de alguma forma, independente da ajuda governamental como necessária. Quer dizer, a ajuda governamental ela deve existir sempre, mas o governo deve ajudar, sobretudo, e os parceiros privados, a que essas instituições encontrem um caminho que permita que elas sobrevivam sem isso, né? E que esse desenvolvimento leve junto toda a comunidade, aí todo mundo que está aqui, que está lá embaixo, que está vendo a gente, e os que estão nas outras comunidades, que tem também outras comunidades, né? Aí por isso eu dou os parabéns aí ao professor Porfírio, ao Joaquim, mas na verdade são parabéns para todos aqueles que fazem os bancos comunitários e as finanças solidárias, né? E aí eu agradeço aí essa possibilidade.